O copo de vinho tinto voou pelo ar como uma flecha envenenada, atingindo-me em cheio no peito, e o líquido escorreu pelo meu vestido de seda como sangue fresco de uma ferida aberta. Eu não gritei, não chorei, sorri, um sorriso que cortava como navalha, enquanto os olhares da família se voltavam para nós duas, petrificados no silêncio da sala de jantar em Lisboa. E então, sussurrei para ela, só para ela, isto é o começo do fim, cunhada. O teu vinho foi o último gole de paz que me deste. Eu chamo-me Ana, e naquela noite de verão, no terraço com vista para o Tejo, o ar carregado de jasmins e do cheiro salgado do rio, tudo desabou como um castelo de cartas construído sobre mentiras. Era o aniversário do meu marido, João, o homem que eu amava com uma ferocidade que me consumia por dentro, como o sol inclemente de agosto que queima a pele sem piedade. A família reunira-se na nossa casa em Alfama, as ruas estreitas e quando ainda com o fado distante de uma taberna próxima, mas ali, entre pratos de cataplana fumegante e copos de porto cristalino, reinava uma trégua frágil. Ou assim eu pensava. A cunhada, Isabel, era o veneno disfarçado de mel. Irmã mais nova de João, com os seus cabelos negros ondulados como as ondas do Atlântico em maré alta, e olhos verdes que pareciam prometer segredos sussurrados ao vento. Ela chegara de Porto, onde gerenciava uma galeria de arte moderna, daqueles lugares cheios de abstratos que fingem profundidade mas só vendem ilusões caras. Desde o dia em que nos conhecemos, há 10 anos, ela me olhava como se eu fosse uma intrusa no território sagrado da família. Ana, a lisboeta que roubou meu irmão, brincava ela, mas o tom era sempre afiado, como o fio de uma navalha escondida num estojo de veludo. Naquela noite, o jantar fluía com a falsa harmonia das celebrações portuguesas, risos forçados sobre o futebol do Benfica, brindes ao avô que partira há anos, deixando-nos a herança de uma casa velha e dívidas antigas. João, com o seu fato cinzento amarrotado do trabalho no banco, erguia o copo e falava de planos para o futuro, uma viagem à Madeira, talvez um filho, finalmente. Eu assentia, sentindo o peso daquela palavra no peito, como uma âncora que me prendia ao chão. Aos 35 anos, eu era designer gráfica freelance, trabalhando de um estúdio improvisado na nossa sala, sonhando com exposições que nunca chegavam. Isabel, sentada à minha frente, sorvia o vinho devagar, os lábios tingidos de rubi, e os seus olhos fixavam-se nos meus com uma intensidade que me inquietava. Foi quando o assunto virou para a herança. O avô deixara a casa dividida, metade para João, metade para Isabel, mas com uma cláusula obscura sobre a unidade familiar. João mencionou casualmente que estávamos a pensar em vender a nossa parte para financiar a renovação. É prático, não achas, Isabel? Podemos todos lucrar. Ela parou, o copo suspenso no ar, e o seu rosto endureceu como a pedra das muralhas de Belém. Lucrar? Com a casa do avô. Isso é como vender a alma de Lisboa por uns euros sujos. O tom era acusador, dirigido a mim, como se eu fosse a culpada por arrastar João para a modernidade fria. Eu tentei suavizar, não é vender a alma, Isabel. É sobreviver. A casa precisa de telhado novo, e nós. Mas ela interrompeu, a voz subindo como o vento de uma tempestade no Cabo da Roca. Vocês, que vivem nesta bolha de Alfama, fingindo ser autênticos enquanto sugam o que resta da tradição. O João merecia melhor que uma mulher que só pensa em dinheiro. As palavras caíram como pedras num lago calmo, criando ondas que se espalharam pela mesa. A mãe de João, viúva e frágil como porcelana de vista alegre, baixou os olhos para o prato. O tio, com a sua barriga proeminente de anos de bifanas e cerveja, pigarreou desconfortável. Eu senti o calor subir ao rosto, não de vergonha, mas de uma raiva antiga, fermentada como o vinho que tínhamos bebido. Isabel não parou. Lembras-te, Ana? Quando o João estava no hospital, depois do acidente de carro. Quem ficou ao lado dele todas as noites? Eu. Não tu, que estavas ocupada com os teus projetos criativos. Era a mentira que ela dissera anos antes, a que eu engolira por amor a João, para não partir o coração dele. Na verdade, eu estivera lá, dia e noite, limpando o suor da sua testa, segurando a sua mão enquanto os médicos falavam de cirurgias arriscadas. Mas Isabel, ela chegara tarde, com flores murchas e promessas vazias, e transformara a narrativa para si, para se sentir a heroína. O copo ergueu-se na sua mão como uma arma. Tu não mereces ele, gritou, e o vinho tinto salpicou o ar, atingindo-me em cheio. O líquido frio escorreu pelo decote,
manchando o vestido que eu comprara especialmente para aquela noite, um presente de João, vermelho como o vinho do Alentejo. O impacto foi como um tapa, mas pior, era humilhação pública, o tipo que se gruda à pele como sal no suor. A mesa silenciou. João levantou-se, o rosto pálido como giz. Isabel. O que raio fazes? Ela riu, um riso histérico, vazio como as galerias dela nos dias de chuva. A verdade dói, mano. Ela é uma sanguessuga. E saiu, os saltos e quando nas azulejos como tiros de advertência. Eu fiquei ali, o vinho pingando no chão, misturando-se ao azeite das azeitonas caídas. Não chorei. Em vez disso, levantei-me devagar, o copo na mão, o meu copo, intocado, e ergui-o num brinde falso. À família, disse, a voz baixa mas firme, como o fado de Amália que ecoava na minha cabeça. Que o vinho nos lembra o sabor da traição. Bebi um gole, sentindo o tanino amargo na língua, e saí para o terraço, deixando o caos para trás. Naquela noite, enquanto João me limpava o vestido com um pano quente, murmurando desculpas que soavam a ecos vazios, eu já planeava. Não era raiva cega, era algo mais profundo, uma dissecação fria da alma dela, como um cirurgião que corta para curar, ou para destruir. Isabel achava que me conhecia, que o seu veneno era letal. Mas ela não sabia que, em Portugal, as vinganças são como o vinho, envelhecem bem, e quando servidas, embriagam sem misericórdia. Os dias seguintes foram um nevoeiro de normalidade fingida. João pediu desculpas à mãe, ligou para Isabel, que não atendeu, e tentou compensar-me com um fim de semana em Sintra, entre os palácios românticos e a bruma que esconde segredos. Mas eu não esquecia. Cada noite, deitada ao lado dele, revivia o momento, o copo no ar, o vinho no peito, os olhos dela brilhando de triunfo. E, devagar, as peças começavam a encaixar na minha mente. Eu comecei por investigar. Não era paranoia, era instinto de sobrevivência, afiado como a faca que corta o jamón ibérico. Isabel não era só a cunhada dramática, tinha segredos que podiam ruir o seu mundo de aparências. Lembrei-me de conversas sussurradas, de olhares desviados quando o nome do ex-namorado dela surgia, um artista falido de Coimbra que desaparecera com o coração dela, ao que parecia, com dinheiro da família. Usei as minhas habilidades de designer, pesquisei online, contactei velhos amigos em Porto via mensagens encriptadas, compilei fotos, e-mails antigos que João me mostrara uma vez em fúria. Descobri o suficiente para o início. Isabel não gerenciava só uma galeria, ela falsificava certificados de autenticidade para quadros de segunda mão, vendendo-os como originais a colecionadores ingênuos. Nada ilegal o suficiente para prisão, mas escandaloso para a sua reputação imaculada. E havia mais, o ex, Miguel, não partira por amor, ela o expulsara após ele descobrir as fraudes, e agora ele vivia em Lisboa, bebendo-se a si próprio em bares de bairro alto, pronto para falar-se pressionado. Eu não contaria a João, ainda não. Isso seria fácil demais, uma denúncia familiar que acabaria em lágrimas e abraços falsos. Não. A minha vingança seria psicológica, um labirinto de espelhos onde ela se veria tal como era, vazia, manipuladora, sozinha. Comecei pequeno, enviei um e-mail anónimo para a galeria dela, com uma foto borrada de um quadro autenticado por ela, ao lado de uma réplica óbvia. Cuidado com os fantasmas do passado, escrevi. Ela respondeu publicamente no Instagram, rindo-se de invejosos, mas eu vi o tremor nas suas stories seguintes, mãos trêmulas a segurar um copo de vinho. Enquanto isso, em casa, eu era a Ana perfeita, cozinho arroz de marisco para João, rio das suas piadas sobre o chefe no banco, planeamos o casamento que adiáramos por anos. Mas à noite, no meu estúdio, o ecrã do computador ilumina o meu rosto com uma luz fria, e eu teia. Contactei Miguel através de um perfil falso no Facebook, uma admiradora da tua arte, e ele mordeu a isca, despejando ressentimentos como vinho derramado. Ela me destruiu, escreveu ele. Usou-me para contactos, depois me jogou fora como um quadro falhado. Eu ri sozinha, o som ecoando no silêncio da casa. Isabel pensara que o vinho era o fim, era só o prólogo. O verdadeiro banquete de retribuição estava por vir, e eu seria a anfitriã implacável. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com chuvas finas que embaçam as janelas dos elétricos amarelos e folhas de castanheira caindo nas calçadas de pedra. Eu mergulhava no meu plano com a precisão de quem borda um azulejo, cada detalhe importava,
cada linha devia encaixar sem falhas. João notara a mudança em mim. Estás mais quieta, amor, mais pensativa, e eu respondia com beijos que o distraíam, mãos que traçavam mapas invisíveis no seu peito. Ele não sabia, e era melhor assim, o amor dele era o meu escudo, mas também a minha fraqueza, o ponto onde Isabel mirara primeiro. Eu expandi a rede. Miguel era a chave mestra, marcámo-nos num café encheado, daqueles com mesas de ferro forjado e aroma a pastel de Belém. Ele chegou desgrenhado, barba por fazer como as falésias de Sagres, olhos injetados de noites insones. Então, o que queres de um perdedor como eu? Perguntou, acendendo um cigarro apesar do sinal de proibição. Eu sorri, a Ana vulnerável que inventara, a verdade sobre Isabel. Ela magoou-me também. Ele riu amargamente, o fumo escapando como fantasmas. Contou tudo, como ela o seduzira com promessas de exposições conjuntas, como falsificara documentos para vender as obras dele como dela, embolsando comissões que o deixaram na miséria. Ela é um tubarão em saia, Ana. Engole almas e cospe ossos. Gravei tudo num telemóvel escondido na mala, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Não era chantagem direta, ainda não. Era munição. De volta à casa, ouvi a gravação vezes sem conta, sentindo o veneno dela filtrar-se na minha veia, transformando-se em adrenalina pura. Comecei a espalhar rumores subtis, um post anónimo num fórum de arte em Porto, questionando a autenticidade de uma exposição recente dela. Alguém viu certificados duvidosos na Galeria Isabel. As respostas choveram: curiosidade, dúvida, um colecionador que mencionou irregularidades passadas. Isabel reagiu como esperado, com fúria. Ligou para João numa manhã chuvosa, a voz trêmula no altifalante: mano, há alguém a difamar-me online. Diz que sou fraudulenta. É ela, não é? A tua Ana, com as unhas afiadas dela. João olhou para mim, confuso, enquanto eu preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, o cheiro reconfortante preenchendo a cozinha. Isabel, acalma-te. A Ana não faria isso. Mas eu via a semente plantada, dúvida nos olhos dele, o primeiro creque na fachada dela. Eu avancei. Enviei a Miguel uma cópia da gravação, editada, só o suficiente para ele se sentir vingado, e ele, embriagado pelo vinho barato que partilhamos, prometeu: vou à imprensa local. Deixa-a sangrar. Mas eu o segurei: não ainda. Deixa-a ferver devagar. Era o prazer da caçada, o lento espremer da alface até a água escorrer. Enquanto isso, cuidei da minha própria fachada, inscrevi-me num curso de cerâmica em Belém, onde as mãos na argila me ancoravam, me lembravam que a vingança não era loucura, mas arte, moldar o caos em forma. Uma semana depois, o primeiro golpe real caiu. Isabel organizava uma vernissage na sua galeria, um evento glamouroso com vinhos do Douro e canapés de atum. Eu convenci João a irmos, por família, amor. Mostra que estamos unidos. Ele hesitou, mas cedeu, como sempre. Chegámos de mãos dadas, eu num vestido azul simples como o céu de outono, ele com um fato que o fazia parecer o bunker respeitável que era. A galeria fervilhava, artistas pretensiosos com cachecóis de lã, colecionadores de meia-idade com copos na mão, o ar cheirando a perfume caro e ansiedade. Isabel nos recebeu com um abraço rígido, os olhos dela perfurando os meus como agulhas. Que surpresa agradável, cunhada. Vinho. Ofereceu um copo, o mesmo gesto zombeteiro da noite do aniversário. Eu aceitei, brindando com um, à verdade, sempre. Durante a noite, enquanto João conversava com um curador, eu circulei, sussurrando dúvidas, ouvi dizer que alguns quadros aqui têm origens questionáveis. Uma semente aqui, um olhar cúmplice ali. Então, o clímax, Miguel apareceu à porta, não convidado, mas determinado, um copo na mão trêmula. Ele gritou do outro lado da sala: Isabel, como te atreves a vender as minhas obras como tuas? Ladrã. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo. Cabeças viraram, flashes de telemóveis acenderam. Isabel empalideceu, o rusgo no rosto como sangue seco. Miguel, sai daqui. Estás bêbado. Mas ele avançou, agitando uma pasta com provas, cópias de e-mails, fotos de quadros idênticos. Eu recuei para as sombras, o coração martelando,
sentindo o êxtase da orquestração perfeita. A polícia não veio, era escândalo social, não crime, mas a galeria esvaziou como um navio a afundar. Colecionadores saíram murmurando, um jornal local tuitou sobre drama na arte portuense. João me puxou para fora, o rosto tenso. O que raio foi isso? Eu encolhi os ombros, inocente, o passado dela, amor. Todos o têm. Naquela noite, no carro de regresso a Lisboa, sob a lua cheia que banhava eu sorri para o retrovisor. Isabel sangrava, mas o corte era superficial. Eu mirava o coração. Os meses de inverno trouxeram neve rara a Lisboa, e com ela, o isolamento. Isabel isolou-se em Porto, cancelando visitas, mas as mensagens para João eram diárias. Ela planeou isto, mano. A Ana é uma víbora. Ele começava a duvidar, não de mim, mas da irmã. Por que tanta raiva, Isabel? O que escondes? Eu ouvia as chamadas, fingindo ler no sofá, mas por dentro, regozijava. A paranoia dela crescia, ela contratou um advogado para investigar difamações, mas eu estava um passo à frente, apagando rastros digitais como um fantasma. Então, o golpe pessoal, enviei-lhe uma caixa anónima, pelo correio de Porto. Dentro, um frasco de vinho tinto, o mesmo da noite do aniversário, com rótulo personalizado, beba a tua saúde, cunhada. Lembra-te do sabor. Anexado, uma foto nossa no jantar, o vinho no meu peito, e uma nota, o próximo gol será o teu. Ela ligou para João em pânico, descrevendo o pacote como ameaça de morte. Ele veio para mim, preocupado, Ana, isto é sério. A polícia. Eu chorei então, lágrimas verdadeiras pela primeira vez, abraçando-o. Ela me odeia tanto, João. Por quê? Ele consolou-me, prometendo resolver, mas eu via, a dúvida virava-se contra ela. A vingança não era só dor, era libertação. Pela primeira vez em anos, eu sentia o controle, não sobre João, mas sobre mim. No estúdio, criei um quadro digital, nós duas, frente a frente, copos erguidos, mas o dela vazio, o meu transbordante. Guardei-o como talismã. Isabel estava encurralada, e o inverno era só o começo do frio que a esperava. A primavera irrompeu em Lisboa com a ferocidade de um touro em Pamplona, jacarandás roxos tingindo as ruas como sangue diluído, e o ar carregado de promessa e podridão. Eu sentia-me renascida, a pele formigando com o sal do Tejo e o veneno da minha própria astúcia. João e eu estávamos mais próximos do que nunca, ele planeava um noivado oficial, um anel de ouro simples como os que as avós usavam em Trás-os-Montes, mas o fantasma de Isabel pairava, um espectro que eu alimentava com migalhas calculadas. Ela voltou a Lisboa para uma conciliação familiar, marcada num restaurante em Alcântara, com vista para os estaleiros onde outrora se construíam caravelas que conquistavam mundos. A mãe insistira, basta de ódios, filhas. Somos sangue do mesmo vinho. Eu concordei, vestindo um conjunto branco imaculado, símbolo de pureza fingida. Isabel chegou atrasada, maquiagem pesada camuflando olheiras, o cabelo preso num coque severo como uma freira de conventos antigos. Sentámo-nos frente a frente, o mar ao fundo ondulando como as nossas emoções reprimidas. A conversa começou civilizada, pratos de percebes e lapas, vinho branco gelado do Minho. João mediava, falando de infância partilhada, piqueniques no Monsanto, verões em Aveiro como liceiros coloridos. Mas eu via os tiques dela, o copo tremendo ligeiramente, os olhos desviando para o telemóvel, esperando talvez uma mensagem salvadora. Isabel, disse eu, suave como o fado de Marisa, o que aconteceu naquela noite? Magoou-me. Mas entendo. O stress da galeria, o Miguel. Pronunciei o nome devagar, vendo o rosto dela crispar como pano esticado. Ela engasgou no vinho. Miguel. O que sabes dele? João franziu o sobrolho. Quem é Miguel, afinal? E ali, no fulgor da mentira dela, eu teci a armadilha. O ex, não é? Aquele que a galeria arruinou. Não acusei, insinuei, deixando o silêncio preencher as lacunas. Isabel explodiu, mentiras. Ela inventa tudo para me destruir. Levantou-se, o copo tombando, vinho branco espalhando-se pela toalha como leite azedo. Saiu a correr, deixando-nos no embaraço. João ficou em silêncio no caminho para casa, o elétrico rangendo nas curvas.
Há algo que não me contam, murmurou finalmente. Eu parei o carro no mirador, o Tejo brilhando abaixo como um espelho partido. Ela me odeia desde o início, João. Pensa que te roubei. Mas há mais, há as fraudes na galeria. Eu descobri por acidente, procurando inspiração online. Mostrei-lhe prints de ecrãs, editados para parecerem casuais. Ele leu, o rosto endurecendo como o granito do Rocio. Por que esconder, Isabel? Ligou-lhe nessa noite, mas ela não atendeu. Em vez disso, mandou uma mensagem: pergunta à tua mulher o que realmente quer. Eu queria tudo, a confissão dela, o colapso, a redenção através da dor. Avancei para o próximo ato. Contactei um jornalista amigo de um cliente, um tipo de meia-idade do público, com bigode grisalho e ética flexível por uma história suculenta. Drama familiar na arte, cunhada acusa fraude, sussurrei ao telefone, fornecendo fontes anónimas. O artigo saiu numa segunda-feira chuvosa, escândalo em Porto, galeria sob suspeita de falsificações. Não nomeava Isabel diretamente, mas as fotos da vernissage, o testemunho vago de um artista traído, era o suficiente. O telefone dela deve ter tocado sem parar. Ela apareceu na nossa porta ao entardecer, chuva escorrendo pelo casaco como lágrimas tardias. Ana, por favor. Para com isto. João não estava, reunião no banco, então éramos só nós, no hall estreito com azulejos de touros e donas de água. Ela caiu de joelhos, não em súplica dramática, mas num colapso genuíno, o tipo que revela o vazio por baixo. Eu fiz mal. O vinho. Foi pânico. O Miguel levou-me à loucura, e tu? Tu eras o alvo fácil. Eu ajudei-a a levantar-se, guiando-a para a cozinha, onde pus água a ferver para um chá de camomila, gesto maternal, calculado. Conta-me tudo, disse, sentando-me à mesa de madeira gasta pelo tempo. E ela contou, a pressão da herança, o medo de perder o controle, as falsificações como sobrevivência criativa. Não sou má, Ana. Só. Perdida. Lágrimas genuínas agora, misturando-se ao vapor da chaleira. Eu ouvi, acenando, sentindo uma pontada inesperada, pena. Não, era o reconhecimento da nossa semelhança, duas mulheres portuguesas, presas em teias de expectativa, cortando-se para respirar. Mas a vingança não perdoa a meio. Perdão vem com preço, disse eu. Confessa publicamente. Pede desculpa à família, à galeria. E a mim, em particular. Ela assentiu, exausta. Naquela noite, João chegou e encontrou-nos abraçadas, uma cena de reconciliação. Está tudo bem, menti. Ele sorriu, aliviado, beijando-nos as testas como um patriarca benevolente. Porém, sozinha no quarto, enviei a gravação da confissão para o jornalista, editada, claro, só as admissões dela. O artigo seguinte foi explosivo: dona de galeria admite irregularidades. Isabel fechou a galeria temporariamente, vendeu a parte da herança para pagar dívidas, e isolou-se num apartamento pequeno em Matosinhos, olhando o Atlântico como quem busca absolvição nas ondas. Eu sentia o vazio da vitória, doce como figos maduros, mas oco como o interior de uma concha na praia da Ericeira. João propôs casamento para o verão, e eu aceitei, o anel brilhando como uma promessa. Mas à noite, sonhava com o copo voando, e acordava suada, questionando se a vingança me curara ou só me tornara como ela. O verão voltou, quente e implacável, e com ele, o teste final. Isabel ligou: venha ao casamento. Como família. A voz era frágil, mas determinada. Eu concordei, mas planeava o último ato, não destruição, mas um espelho final, para que ela visse o monstro que criáramos uma na outra. O casamento foi marcado para um sábado de julho, no Mosteiro dos Jerónimos, onde o sol filtrava através das gárgulas como bênçãos douradas, e o ar cheirava a sal e a rosas de Sintra. Lisboa pulsava em festa, arraiais no alto do Pina, sardinha assada fumegando nas ruas, o eco de morna cabo-verdiana misturando-se ao fado. Eu via-me no espelho do quarto, o vestido de renda branca como as velas de uma caravela, mas os olhos, os meus olhos, carregavam sombras que nem o maquilhador conseguia apagar. João entrava e saía, ansioso com os últimos detalhes, alheio ao furacão que eu continha. Isabel chegara na véspera, hospedada na casa da mãe em Campo de Ourique. Mandara flores, lírios brancos, símbolo de pureza,
ou talvez de funeral, com uma nota, para um novo começo, cunhada. Eu ri, amarga, guardando-as num vaso longe da vista. A reconciliação superficial durara meses, chamadas esporádicas, almoços tensos em tascas de moraria, onde falávamos de tudo menos da ferida aberta. Ela reabriria a galeria como espaço colaborativo, humilde, e eu fingia apoio, enviando designs para cartazes. Mas por dentro, o plano final fervia. No dia do casamento, confrontá-la-ia não com raiva, mas com verdade nua, forçando-a a engolir o espelho da sua própria alma. A cerimónia foi um sonho português, o padre com voz grave como o sino de Évora, votos trocados sob o claustro onde outrora monges rezavam por mares tempestuosos. João, de smoking negro, olhava-me como se eu fosse a sua porto de abrigo. A família aplaudiu, a mãe chorando com lenço de renda, o tio brindando com "Viva os noivos", alto como um grito de gol do Sporting. Isabel estava na primeira fila, elegante num vestido verde-oliva, sorrindo com esforço, mas eu via o tremor nas mãos, o olhar que evitava o meu. O banquete seguiu num jardim em Belém, sob tendas de linho branco, mesas carregadas de leitão da bairrada, queijos de serpa e vinhos do Dão que fluíam como rios. A banda tocava standards de Cesária Évora, convidando a danças lentas. Eu circulava, rainha do dia, beijando faces, agradecendo cumprimentos. Então, aproximei-me dela, sozinha num canto, um copo de água na mão, nada de vinho, não hoje. Parabéns, Ana, disse ela, a voz baixa. Mereces a felicidade. Eu sorri, pegando na sua mão. Vem, cunhada. Vamos brindar em privado. Levei-a para um recanto do jardim, longe dos risos, onde o Tejo lambia as margens como um segredo sussurrado. Ali, entreguei-lhe um envelope pequeno, selado com cera vermelha como o vinho derramado. Abre. Dentro, não acusações, mas cartas, a minha, escrita em noites insones, descrevendo a dor do vinho no peito, o medo de perder João, a raiva que me consumira. E a dela? Não, cópias das confissões gravadas, mas também e-mails meus para o jornalista, admitindo a orquestração. Eu planeei tudo, Isabel. Cada rumor, cada golpe. Porque tu me empurraste para o abismo, e eu quis que sentisses o mesmo. Ela leu, o rosto drenando de cor como leite coalhado. Porque agora? No teu dia feliz. Lágrimas escorreram, não histéricas, mas silenciosas, como a chuva de abril em Coimbra. Para acabarmos, respondi. Não como inimigas, mas como sobreviventes. Tu falsificaste a arte, eu, a tua paz. Somos iguais, mulheres que cortam para sobreviver num mundo que nos esmaga como uvas no lagar. Abracei-a então, sentindo o corpo dela tremer contra o meu, o cheiro de perfume dela misturando-se ao jasmim do jardim. Não era perdão, era catarse, o momento em que a vingança se dissolve em compreensão amarga. Voltámos à festa de braços dados, fingindo harmonia. João dançava comigo sob as estrelas, alheio, sussurrando "amo-te" no meu ouvido. Isabel juntou-se a uma conversa com o tio, rindo forçado, mas eu via a mudança, olhos mais claros, ombros menos tensos. Naquela noite, no hotel em Cascais, com o mar rugindo fora da janela, contei tudo a João. Ele ficou em silêncio longo, o peito subindo e descendo como ondas. Porquê, Ana? Tanta dor. Chorei nos seus braços, porque ela me quebrou, e eu quis consertar-me quebrando-a de volta. Mas agora... Agora estamos inteiros. Ele perdoou, ou fingiu, por amor. Isabel partiu para Porto no dia seguinte, prometendo terapia, uma vida nova sem máscaras. A galeria reabriu como espaço verdadeiro, focada em artistas emergentes, e ela acreditou Miguel numa exposição conjunta. Rumores morreram, o escândalo tornou-se anedota de família, contada em jantares com vinho leve e risos cautelosos. Mas a vingança deixara cicatrizes. Eu engravidei meses depois, um bebê que chamei Sofia, como a capital que nos unira e dividira. Nas noites de amamentação, com o quarto iluminado pela lua sobre o Tejo, pensava em Isabel, teria ela encontrado paz, ou só um vazio maior? Ligava-lhe por vezes, conversas curtas sobre fraldas e exposições, mas o subtexto era sempre o copo de vinho, um lembrete de que, em Portugal, as feridas saram devagar, como o vinho que envelhece em caves úmidas. 2 anos passaram como o Douro em cheia, carregando sedimentos de rotina e revelações. Sofia crescia, os caracóis castanhos herdados de João,
os olhos verdes, esses de Isabel, ironia cruel. Vivíamos agora numa casa maior em Oeiras, com jardim onde plantava tomates e manjericão, terra que me ancorava à terra firme após a tempestade. João subira no banco, gerindo investimentos em energias renováveis, o futuro verde de Portugal, brincava ele, e eu voltar ao design, criando logos para startups de vinho sustentável, ironia que me fazia sorrir sozinha. Isabel visitava esporadicamente, trazendo brinquedos de Porto, bonecas de feltro feitas por artesãos locais, histórias da Galeria Renascida. A tensão inicial derretera-se em uma trégua desconfortável, jantares onde evitávamos o passado, conversas sobre o tempo em Lisboa versus o norte chuvoso. Mas eu via as mudanças nela, linhas finas ao redor dos olhos, como rios secos no Alentejo, e um riso mais genuíno, menos afiado. Ela namorava um ceramista de Braga, homem quieto com mãos calejadas, e falava de equilíbrio como quem descobre um vinho novo. Eu, porém, carregava o peso secreto. A vingança me transformara, sonhava com copos voando, acordava com o coração acelerado, questionando se a vitória valera o pedaço de alma perdido. Numa tarde de outono, enquanto Sofia brincava na areia de Carcavelos, Isabel e eu sentámos-nos num banco, o mar agitado como as nossas memórias. Lembras-te do vinho? Perguntei, casual. Ela parou, conchas na mão. Como esquecer? Foi o meu pior erro. E o teu? A vingança. Foi o meu espelho. Falei então, pela primeira vez sem filtro, não foi só raiva. Era medo. De te perderes para mim, de seres a perfeita, que eu nunca seria. Ela assentiu, lágrimas salgadas misturando-se ao spray do mar. Eu invejava-te, Ana. A tua força quieta, o amor do João. O vinho foi o meu grito de afogada. Abraçámo-nos ali, mães imperfeitas sob o céu infinito, e pela primeira vez, senti o perdão, não dela, mas meu. Mas o drama não acaba com paz, ele evolui. João descobriu gravações antigas no meu computador, limpando ficheiros velhos, e confrontou-me numa noite de tempestade, trovões e quando como canhões de restauração. Mentiste-me, Ana. Orquestraste tudo. O quarto cheirava a ozono e traição. Chorei, expliquei, pela nós, João. Ela nos ameaçava. Ele saiu, batendo a porta, deixando-me com Sofia choramingando no berço. Dias de silêncio seguiram, ele no sofá, eu no quarto, o casamento rachando como azulejo partido. Isabel soube, ligou, voz trêmula, deixa-me falar com ele. E falou, contando a sua parte, admitindo cumplicidade na dor. João voltou para mim numa manhã de sol fraco, olhos vermelhos, somos todos falíveis, amor. Como o vinho que azeda se não cuidado. Reconstruímos devagar, terapia em casais num consultório em Restelo, caminhadas no Pardão de Cascais, onde o mar lava pecados. Sofia cresceu, aprendendo fado aos 3 anos, voz fina como fio de seda. Isabel tornou-se tia dedicada, ensinando-a a pintar, arte verdadeira, sem máscaras, dizia. O passado. Um vinho envelhecido, bebido em doses pequenas, em aniversários onde brindamos com copos cheios, mas mãos firmes. Ainda assim, à noite, toco a cicatriz invisível no peito, onde o vinho manchou. É lembrete, a vingança liberta, mas prende, cura, mas fere. Em Portugal, onde o fado chora e ri na mesma nota, aprendemos a dançar com as sombras. 5 anos após o copo voador, o ciclo fechou-se numa noite de verão em Alfama, onde o ar vibrava com viola e risos de arraial. Sofia, agora com cachos selvagens e curiosidade insaciável, corria entre as pernas dos tios, perseguindo luzes de São João. João e eu, grisalhos nas têmporas como o Tejo ao pôr do sol, observávamos do terraço da casa original, compráramos de volta à parte de Isabel, num gesto de unidade. Ela estava lá, ao lado do ceramista, agora marido, uma aliança simples no dedo, o riso dela leve como brisa do mar. O jantar era simples, caldeirada de peixe, pão de milho, vinho tinto do Douro decantado com cuidado. Brindes fluíram, à família, à resiliência, ao perdão que não apaga mas transforma. Isabel ergueu o copo para mim, olhos verdes encontrando os meus, à Ana, que me ensinou a beber a vida sem derramar. Ri, tocando o peito instintivamente. E à Isabel, que me mostrou que o vinho pode manchar, mas não define. João contou anedotas do banco,
crises financeiras superadas como tempestades no Cabo de São Vicente, e o tio, agora avô orgulhoso, recitava versos de Camões sobre amores traídos e redimidos. Sofia adormeceu no colo da avó, sonhando talvez com sereias do Tejo. Conversas viraram para o passado inevitavelmente. Lembram-se daquela noite do aniversário? Perguntou o tio, inocente. Silêncio breve, então risos, não forçados, mas catárticos, como chuva após seca. Eu e Isabel saímos para o terraço, o fato subindo das ruas como fumo. Sentes falta da galeria antiga? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Não. Aquela era prisão de mentiras. Esta vida é real, gasta, mas minha. Contou de viagens a Évora, de oficinas de olaria em Estremoz, de um filho a caminho, o teu sobrinho, Ana. Abracei-a, sentindo o ventre arredondado, vida nova tecendo laços sobre velhas feridas. De volta à mesa, João pegou na minha mão, sussurrando, obrigado por lutares, por nós. Naquela noite, deitados na cama com lençóis de linho fresco, fizemos amor devagar, corpos conhecidos como mapas de Portugal, curvas do Douro, planícies alentejanas, o abraço do Atlântico. Sem sonhos de vingança, só paz, frágil como concha na praia. Anos mais tarde, quando Sofia casou num dia de sol em Belém, Isabel foi a madrinha, o vestido verde desbotado pelo tempo, mas o sorriso eterno. O copo de vinho no brinde final. Erguido por todos, cheio de Porto Tawny, doce e encorpado. À família, dissemos em uníssono, e bebemos, sem derramar uma gota. A vida, como o vinho português, é assim, amarga no primeiro gole, mas com o tempo, revela camadas de complexidade, de dor e de leite entrelaçados. Eu aprendi que a verdadeira vingança não é destruir, mas sobreviver, e, talvez, estender a mão através do abismo. Em Lisboa, onde o Tejo flui eterno, as histórias não acabam, elas envelhecem, como nós, em caves de memória.